Entendendo o Sermão da Montanha, com Emmett Fox. O ódio não cessa com o ódio, disse a luz da Ásia, enunciando essa grande verdade cósmica. Muitos séculos antes, a luz do mundo colocou-a à frente de seus ensinamentos, por ser a base da salvação do homem. A doutrina do não resistais ao mal é o grande segredo metafísico. Ao mundo, aqueles que não têm entendimento, soa como um suicídio moral, uma rendição incondicional à agressão, mas à luz da revelação de Jesus Cristo, ela é vista como a mais soberba das estratégias espirituais. Se antagonizar qualquer situação, dar-lhe-á poder sobre si. Se lhe oferecer não resistência mental, ela se esfalecerá diante de você. Conforme já vimos, Jesus é o grande metafísico, preocupando-se apenas com os estados de consciência, com os pensamentos e as crenças que os homens aceitam, pois são essas as que importam, as coisas causativas. Não nos dá instruções sobre detalhes da conduta exterior. Por isso, as referências a processos legais, a emprestar, a pedir emprestado, a dar a outra face, são ilustrativas e simbólicas de estados mentais. E não devem ser tomadas no sentido restrito e literal. Isso não quer dizer que se deva fugir a um texto difícil e nem enfeitá-lo. Devemos ter sempre em mente que, se o pensamento for correto, a ação não poderá ser errada, e que uma simples ação provocada por um motivo exterior pode ser certa ou errada, mas não há regras para a conduta certa. Nenhum professor poderá dizer que um determinado ato é necessariamente certo em qualquer ocasião, já que o jogo das circunstâncias na vida humana é demasiado complicado para uma predição dessas. Todo aquele que tiver uma experiência do mundo, por menor que seja, sabe, por exemplo, que emprestar dinheiro indiscriminadamente a quem quer que o peça não é certamente prova de sabedoria e nem de justiça para consigo mesmo ou para quem depende de nós, e que na maioria dos casos só prejudicaria ao invés de beneficiar a quem pede. Quanto a dar a outra face, literalmente para receber uma bofetada, este procedimento só faria mal a ambas as partes. E devemos notar particularmente que Jesus, quando esbofeteado na presença de Pilatos, não fez isso. Pelo contrário, enfrentou seus inimigos com distinta dignidade. A instrução de dar a outra face refere-se a modificar o nosso pensamento quando confrontados pelo erro, fazer com que ele mude de erro para a verdade, coisa que, via de regra, tem uma ação mágica. Se quando alguém estiver procedendo mal, você, em vez de pensar nisso, imediatamente fizer com que sua atenção passe do plano humano para o plano divino e se concentrar em Deus ou no verdadeiro ser espiritual da pessoa em questão, verá que a conduta dessa pessoa se modificará imediatamente. E esse é o segredo para lidar com pessoas difíceis. E Jesus compreendeu-o perfeitamente. Se as pessoas se mostrarem difíceis, tudo o que você deve fazer é mudar a sua maneira de pensar acerca delas, e elas mudarão também, pois o seu próprio conceito é o que você vê, e essa é a verdadeira vingança, posta à prova milhares e milhares ou milhões de vezes, e que nunca falhou, quando adequadamente executada. Muitas vezes é divertido vê-la dar tão certo. Se alguém entrar em sua sala, em seu escritório, em sua loja, onde quer que seja,
com ar de quem vem com más intenções, tente desviar a sua atenção para o divino. Em vez de procurar enfrentar o problema com agressividade ou de se encolher para evitá-lo, conforme seu temperamento, você achará divertido e ficará aliviado de ver e irá apagar-se do rosto da pessoa, o que significa que também se apagou de seu coração, e uma expressão completamente diferente irá tomar o lugar dela. Talvez ajude no começo desviar os olhos da pessoa, enquanto você dá a si próprio este tratamento, mas com um pouco de prática, ficará capacitado, por assim dizer, a olhar através dela para a verdade de sua existência. Uma senhora ficou aborrecida ao ouvir dois homens que faziam um concerto do lado de fora da sua janela usarem uma linguagem muito baixa, sem saber que ela estava por perto. Por um momento, a raiva e o desprezo subiram-lhe à cabeça, mas, lembrando-se deste texto, logo concentrou a sua atenção na presença divina que ela sabia existir dentro deles, como dentro de todos os homens. Saudou Cristo dentro deles, para usar a expressão moderna, e imediatamente a linguagem ofensiva cessou. Disse que foi como se tivesse cortado com uma faca. Deve ter tido uma boa compreensão do problema, e nesse caso não há dúvida de que ambos os homens receberam uma substancial elevação espiritual, e podem até ter ficado para sempre curados do costume de usar um linguajar sujo. Todos aqueles que se têm ocupado da verdade durante algum tempo podem citar muitos casos semelhantes de harmonia subitamente restaurada por este simples método de Jesus, de dar a outra face. Eu próprio já vi vários casos de homens em duas ocasiões, crianças estarem brigando e quando um espectador deu a outra face, dessa maneira a briga cessou como num passe de mágica. Os animais respondem ainda mais facilmente a este tratamento do que os seres humanos. Presenciei 2 casos de briga de cães em que todos os esforços para separá-los tinham fracassado e em que a paz foi restaurada com a realização da presença do amor de Deus em todas as suas criaturas. Num dos casos, foram necessários alguns minutos, no outro, aconteceu quase instantaneamente. Às vezes, pode ser que você se encontre acompanhado de alguém cuja conversa é muito negativa, alguém que descreva doenças e problemas, ou talvez faça comentários não generosos sobre pessoas ausentes. Por várias razões, pode ser difícil para você se afastar dela, e se assim for, o seu dever é bem claro: dar a outra face, e ajudar tanto a quem fala quanto as suas vítimas. Larga-lhe também a capa e vai com ele 2 milhas. São expressões dramáticas que enfatizam ainda mais o princípio da não resistência mental a condições aparentemente governadas pelo mal. Seja compassivo com seus semelhantes até onde puder. Conceda-lhe todos os pontos que não sejam absolutamente essenciais e redima os restantes com o verdadeiro pensamento ou com Cristo. Nunca se renda ao erro, mas lembre-se de que é o pecado e não o pecador que deve ser condenado. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem e fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus, porque fez que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo?
E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. O ódio não cessa com ódio. Eis aqui novamente o tema. Ora, Jesus afirma essa verdade fundamental de uma forma tão simples e direta que nem mesmo uma criancinha pode compreendê-lo de maneira equivocada. Ao invés de odiar a quem parece ser o seu inimigo, conforme os instintos mais baixos impelem um homem a fazer, você deverá amá-lo, deverá retribuir as maldições com bênçãos e o ódio com o bem, e orar pelos que vão ao extremo de persegui-lo. Jesus diz isso de maneira simples e direta, e para ir ao encontro de todas as pessoas, para descer ao nível mais simples da compreensão, acrescenta: Pois se amardes os que vos amam, o que haverá de extraordinário nisso? Nada, é claro, pois todo mundo faria o mesmo. Se você quiser realmente progredir, deve fazer muito mais. Deve livrar-se de todo o sentimento de ressentimento e hostilidade. Deve mortificar o seu estado de espírito até ter consciência apenas de haver paz e harmonia dentro de si e sentir boa vontade para com todos. Essa não é apenas a melhor política do ponto de vista prático, como pelas razões em que todo o Sermão da Montanha está fundamentado. A única que lhe permitirá alcançar algum progresso. A própria saúde física, por exemplo, não é possível a longo prazo sem que a pessoa saiba perdoar e ter boa vontade para com todos. Até mesmo a sua prosperidade material acabará desaparecendo, a menos que sua alma esteja livre da inimizade e da condenação. De fato, essa liberdade é requisito básico para qualquer progresso espiritual. E qualquer pessoa que tenha algum sentido espiritual reconhece isso facilmente, uma vez que lhe tenha sido apontado. Os que têm alguma compreensão daquilo a que se chama ideia espiritual encontram aqui uma lição maravilhosa de tratamento espiritual prático, ou oração científica. Muito simplesmente, a ideia espiritual é a compreensão do fato básico de que o bem é permanente, onipresente e todo-poderoso, e de que o mal é temporário, uma crença insubstancial, sem caráter próprio, que é destruída pela oração científica. Assim, podemos considerar que o segredo do tratamento espiritual não é lutar contra o erro, o que só lhe daria mais vida e poder, mas destruí-lo, retirando dele a própria energia da crença que lhe dá corpo. A única existência que ele tem é a que você lhe dá, dotando-o temporariamente de alma através do seu pensamento. Tire-lhe isso e o erro desaparecerá. Você fez com que o erro tivesse existência, pensando nele de maneira consciente, ou, o que é mais frequente, inconscientemente. Agora deixe de pensar nele. O fato de você pensar é o que importa. Como diz Shakespeare, não há nada bom ou mal, mas pensar faz com que assim seja. Ora, o medo e o ódio e o ressentimento são ideias muito carregadas de emoção, que, quando acrescentadas a uma dificuldade, lhe incutem uma vida nova e vigorosa, tornando-a mais difícil de vencer. O simples fato de pensar numa dificuldade lhe dá vida nova. Passar mentalmente em revistas velhas ofensas, pensar em como alguém se portou mal em determinada ocasião e recordar os detalhes tem o efeito de reviver o que já estava morrendo pelo esquecimento. É a recepção mental que você dá a uma nova dificuldade e a atitude que adota em relação a ela que determinam o efeito dela sobre você.
Isso é o que interessa. Não são as pessoas e nem as coisas, nem as condições em si mesmas, mas os pensamentos e as crenças que você possa abrigar com relação a elas. Não é a conduta dos outros, mas os seus próprios pensamentos, o que o beneficia ou prejudica. Você escreve a sua própria história, para amanhã e para o próximo ano, com os pensamentos que alimenta hoje. Molda o destino de sua vida, dia após dia, pela maneira como reage mentalmente às experiências. A reação certa é a suprema arte da vida, e Jesus resumiu o segredo dessa arte numa frase: não resistais ao mal.